Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Salmo de número 31, o salmo proposto para os devocionais do dia de hoje, um dos títulos é Lamento e Louvor, mas eu acho mais interessante o título que apresentado na outra Bíblia, Deus é fortaleza na angústia. É o que este salmo aqui apresenta. Vamos à leitura do salmo e alguns breves comentários, porque ele é bastante, ele é autoexplicativo, na verdade. Selecionamos a versão do Almeida, revista e atualizada, que para este salmo, ela me parece mais adequada, ela preserva melhor assim a poesia do, do salmo, tá? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tu és o meu castelo forte. Seja, Senhor, o meu castelo forte, o meu refúgio, a minha segurança. Tem um hino, se eu não me engano, é do próprio Martinho Lutero, que tem esse título, Castelo Forte é o Senhor. E tem todo um material publicado em cima dessa citação, dessa referência escriturística aqui. Se eu não me engano, Jeremias também citou esse salmo. Alguns outros profetas citaram esse salmo e Cristo Jesus cita o versículo 5 no dia da sua paixão, no dia da sua morte, pouco antes de entregar a sua vida a Deus. Ele fala: Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas continuando o salmo a partir do 4. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio no Senhor. Nesse instante, Davi, ele expressa o pensamento daqueles que o odeiam. Chegou a ele, de alguma maneira, as conspirações que estavam se levantando contra a vida dele. E ele faz referência aqui ao que as pessoas estavam dizendo sobre ele, sobre a vida dele, tendo Davi como alguém já acabado, derrotado. E ele apresenta diante de Deus o seu clamor, a sua súplica, e apresenta também as acusações que contra ele são levantadas. E se você prestar atenção no Salmo, logo no início, Davi busca de Deus a justiça de Deus, a justificação de Deus. Davi está confiante na fidelidade de Deus. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Em nenhum momento, Davi pede que Deus o livre de todo o mal que se levanta contra ele, baseado nas justiças do próprio Davi. Então, há toda uma elaboração teológica também
nesse salmo. Se você quiser descortinar esse salmo, se você quiser aí se debruçar sobre ele, pegar as referências, os versículos, você perceberá que Davi recorre à soberania de Deus, o único que tem o direito de julgar, condenar ou absolver a sua criação. E Davi se apresenta diante de Deus no contexto de alguém que está a serviço do Altíssimo. Então cabe a Deus julgar as obras de Davi, julgar o serviço de Davi, porque Davi está servindo a Deus. Em nenhum momento a perfeição está em vista, mas sim a fidelidade e a dedicação, principalmente a fidelidade de Deus. Davi não esconde, ele não oculta as suas limitações, as suas dificuldades, os seus pecados, a sua culpa, os seus temores. Ele deixa bastante exposto aqui nos Salmos que ele, como homem, ele sofre as consequências dos seus erros e dos seus pecados. Ele enfrenta o tormento da culpa, ele enfrenta a aflição da culpa, ele enfrenta as consequências dos seus atos. Ele aceita a realidade de que é um homem falho, um homem que peca, mas ele se apresenta diante de Deus como um homem cuja vida tem o propósito de servir a Deus. Quando a vida, quando a nossa vida ganha um propósito, quando nós temos claro na nossa mente, é o objetivo, a razão de ser, o motivo pelo qual existimos, o que pretendemos fazer com a nossa vida, da nossa existência, do nosso trabalho, dos nossos serviços, fica muito mais fácil suportar as dificuldades e as aflições deste mundo. E é o que faz Davi. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Aqui está a razão da confiança de Davi, algo que ele desenvolveu ao longo da sua vida, tendo sido adestrado, educado pelo próprio Deus desde a sua juventude. A chamada vocação ou eleição, ou como queiram dizer, acompanhou a vida deste jovem e se fez presente e permanente em todo o seu viver. Davi jamais se esqueceu, Davi jamais duvidou, Davi jamais recuou ante ao fato de que quem governava a vida dele era Deus. Deus está no controle. E quando a situação parecia fugir do controle de Davi, ele recorria a Deus como fonte de segurança, como aquele em quem ele poderia se refugiar para descansar, para ser curado, para ser tratado, para ser renovado, para que tivesse forças para enxergar a vitória de Deus na vida dele. Não seja eu envergonhado porque te invoquei. Está em vista aqui o mundo daquela época, repleto de idolatria, de falsos deuses. E ele não oculta de Deus o que ele entende ser não como mérito, não que é o seu mérito, mas eu te conheço, Senhor, eu conheço, porque Deus a ele se revelou. Deus se revelou a Davi. Na vida de Davi, na história de Davi, Deus é sempre presente. E ele apresenta essa verdade diante de Deus, suplicando a Deus não permitir que os ímpios, que os maus, que não servem a Deus, prevalecessem sobre ele.
Davi coloca a soberania de Deus em destaque, em primeiro plano. O Senhor é meu Deus. O Senhor traçou um plano. Eu estou seguindo o seu plano. Eu entendo que ainda não acabou, não terminei o que deveria fazer. Então não permita que os meus inimigos me destruam nesse momento. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. O testemunho de Deus confirmando, confirmando a bênção na vida daqueles que a ele são fiéis. Em algum momento das nossas vidas, em algum momento da nossa trajetória, Deus, o próprio Deus, deixará evidente quem está a ele servindo, quem está a ele seguindo ou não, tá? No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Cidade sitiada aqui está falando das batalhas no mundo antigo e também no mundo medieval, e pelo que nós vemos nos dias atuais, essa técnica de fazer um cerco em cidades, regiões, ela permanece, tá? Mudaram-se as estratégias ou algumas das ferramentas das guerras, mas essa estratégia em si de sitiar, de isolar uma cidade durante as batalhas, as guerras, ela não mudou, ela não se alterou. Ele está falando da vida da corte, de um ambiente que seria o sonho de muitos. As pessoas têm lá suas fantasias, né? a, as suas ideias de riqueza, de poder, de palácios, mas na verdade os palácios eram ambientes de conspiração, ambientes de interesses próprios, ambientes complicados, até mesmo para o próprio Davi. E seja lá o que for que ele estava passando nesse momento da vida dele, ele se expressa como alguém que está isolado, como alguém que está feito refém, como alguém que está aprisionado. Até mesmo as vitórias, até mesmo a conquista, até mesmo a coroa, nesse momento da vida dele, perderam o sentido de conquista e de bênção e passam a colocá-lo na sensação de alguém que está num campo de batalha completamente isolado, cercado pelos inimigos que estão prestes a destruí-lo. E ele está ouvindo o barulho, o murmúrio, as declarações, as insinuações, os olhares, os gestos, os desdéns, né? A maneira sutil e às vezes nada sutil do desrespeito em relação a ele próprio. Ele fala aqui da língua, da maledicência, ele fala da mentira, ele está sofrendo, ele está sendo atingido, ele está sendo ferido, ele está sendo machucado, e ele recorre a Deus. Bendito seja o Deus que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. E nessa situação, ele experimenta a vitória de Deus, a renovação, a restauração de Deus na vida dele, nos propósitos que Deus havia estabelecido para Davi, se sobrepujando, superando o ambiente de hostilidades. É algo que nós nem sempre vemos. Muitas pessoas sucumbem diante da oposição, diante da perseguição, diante da maledicência, diante da maldade, diante da malignidade, diante do ódio ou das conspirações, em todos os meios, incluindo os meios cristãos. Muitas pessoas sucumbem, se deixando sufocar, se deixando abater, ou, pior ainda, se deixando levar
pelo mesmo artifício, pela mesma artimanha, pela mesma maldade, pela mesma malignidade. Foram perseguidos, se transformam em perseguidores. Foram difamados, se transformam em difamadores. Foram caluniados, se transformam em caluniadores. Devolvem o mal recebido com o mal devolvido em dobro, no mínimo. Uma dupla derrota. Uma dupla derrota. Na vida do cristão, não deve ser assim, não pode ser assim de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Que Deus se compadeça de todos aqueles que estão atribulados, como esteve aqui o rei Davi. Atribulado, e a expressão que ele usa no Salmo aqui, tem-se, compadece de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Esse atribulado aqui é como se ele estivesse sendo atormentado, porque alguém que está sendo preparado ou alguém que chega a ser rei deve estar apto a enfrentar a inveja, a mentira, a calúnia, os interesses egoístas, as motivações espúrias de indivíduos. Todos aqueles que estão investidos de alguma autoridade ou responsabilidade devem aprender a lidar com situações difíceis. Só que Davi, ele se abateu por um instante, por um momento ele quase sucumbiu a todo aquele ambiente de ódio que se formou no entorno dele. Em parte, responsabilidade dele, sim, em parte, responsabilidade dele. Mas os erros de Davi, os pecados de Davi estavam sob os cuidados de Deus. Deus estava lidando e tratando, e ele, inclusive, estava sofrendo pelos erros que cometeu, e ele não cometeu poucos erros, tá? Não foram poucos os erros na vida, na jornada do rei Davi. Foram vários, alguns terríveis, alguns horríveis, mas ele não fugiu da responsabilidade. E ele acertadamente colocou-se diante de Deus, na sua angústia, no seu temor, no seu terror, ele chegou a sentir o medo, porque o mal o estava pressionando, sufocando, como se ele estivesse aqui atormentado, chegando ao ponto de sofrer alguma perturbação emocional, psíquica, mas estava sofrendo. Mas pela experiência, recorre a Deus. E nesse estado de angústia, de aflição, ele encontra a libertação. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. O fascinante na vida desse homem, é óbvio que o Salmo ele é inspirado. É claro que há um agir do Espírito Santo, mas há uma reflexão sobre a vida, sobre o viver. Inspiração não é uma melodia aleatória que alguém está lá parado, sentado e psicografa. Não, não. A inspiração envolve a vida, envolve a criatura, envolve a existência, envolve o íntimo, o âmago da pessoa, a maneira como ela vive, como ela crê, como ela se expressa, como ela trabalha, como ela se alegra, como ela se entristece. E Davi não tenta ser herói. Davi não tenta ser herói. Ele fala que nesse momento difícil que ele passou, ele diz: estou excluído da tua presença. Eu, você, nós não somos os únicos que aqui ou acolá, em um outro momento da vida, chegamos, se não a falar, pelo menos pensamos. Pensando, dessa eu não escapo, Deus esqueceu de mim. Nessa área, nesse sentido ou nesse aspecto, essa bênção, esse milagre pode ser para a vida dos outros. Para mim não conta. De mim Deus se esqueceu. E Davi expressa esse momento que ele teve. Ele disse, nas suas orações ou na sua aflição, ou num desabafo, ele chegou a dizer: estou excluído da tua presença. Deus se esqueceu de mim. Não obstante, ele tenha pecado também ao dizer isso, nós
também pecamos ao questionarmos a suficiência de Deus, a provisão de Deus, a soberania de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Pecamos, sim. Nós pecamos e devemos admitir que isso é algo inerente ao ser humano. Quando nos vemos afastados dos nossos propósitos, dos nossos ideais, quando não alcançamos aquilo que pretendemos, sonhamos, desejamos, ou que recebemos como se fosse algo a nós destinados, a tendência humana é questionar, é dar vazão à mágoa, ao ressentimento ou à dúvida. Estou fora, Deus esqueceu de mim. Dessa, Deus, Deus me deixou. Fiquei de fora dessa bênção. Não, não ficou, não. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. O desabafo, a palavra de mágoa, de ressentimento, foi interpretada aos ouvidos do Altíssimo, na sua infinita misericórdia, como um pedido de socorro. E o socorro veio na vida de Davi. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza aos soberbos. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. O próprio Senhor Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste ou por que me desamparaste? É normal experimentarmos esta sensação. É uma sensação terrível, uma sensação horrível. Eu espero que você não tenha passado por isso e nunca passe por isso na sua vida. Mas isso é algo inerente à fé, é algo inerente ao ato de depositar confiança em Deus. O nosso nível de confiança, de esperança, de convicção, de certeza no agir de Deus nos leva a assumirmos uma posição diante dele. E às vezes, por motivos alheios às nossas vontades, ou até mesmo decorrentes parcialmente do nosso agir, como no caso aqui de Davi, alguns dos pecados deles, sofremos um intenso ataque dos inimigos que acreditam que o momento de fragilidade é a oportunidade para eles destruírem ou acabarem com as nossas vidas. Foi de fato isso que viveu Davi, e ele encontrou uma novidade de vida. Que você encontre essa novidade, esse novo vigor, essa ressurreição, porque a semana da paixão, a semana da Páscoa, não diz respeito única e exclusivamente à morte, ao sofrimento e à morte do Senhor. Na sua vida, na sua entrega, ele recebeu a vida. Foi ressuscitado ao terceiro dia. A morte não venceu. A morte não é o fim. A morte foi vencida por Cristo Jesus. E a ressurreição e a vida é oferecida gratuitamente a todos nós que nele cremos. Que você experimente esse poder vivificador, ou esse poder gracioso e vivificante, vida